Apocalipse capítulo 20, do verso 1 ao verso 10, nos diz assim a palavra de Deus. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como o da areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Irmãos, eu me lembro que no ano de 2005, o maior e melhor time de futebol já conhecido na história deste país, o São Paulo Futebol Clube, consagrou-se tricampeão mundial. Um jogo dificílimo. São Paulo foi massacrado do início ao fim do jogo. E eu me lembro que eu era menino e assistia aquele jogo ansioso, querendo logo que acabasse, porque era um sofrimento demais. Cada ataque ali que o São Paulo enfrentava e tinha que se defender era um sacrifício, era um tormento. O coração chegava a disparar, você pensava, agora não vai dar certo, agora não vai conseguir segurar, vai tomar o gol. No entanto, o time foi campeão. E aqueles que já foram campeões mundiais sabem o que é isso. Há outros que não. Curioso, irmãos, que passado muitos anos, semana retrasada, veio lá no meu feed de vídeos lá do YouTube, este jogo de 2005, para que eu pudesse assistir. E eu coloquei para assistir. Era mais de meia-noite, as crianças estavam dormindo, falei, vou assistir um trecho do jogo. E embora agora, consciente de quanto foi difícil aquele jogo, a gente ainda vê o quanto foi realmente muito difícil, porque foram muitos ataques que o São Paulo sofreu naquele jogo. Havia uma tranquilidade diferente de anos atrás. Havia o quê? A certeza da vitória. Havia a certeza da vitória. Se lá atrás, a cada vez que o adversário ia para cima do São Paulo, o coração palpitava e a gente pensava, eita, agora não vai dar certo. E vinha a ansiedade, vinha a torcida, acaba logo esse jogo. Agora, com a certeza da vitória, ainda que você vendo e observando as dificuldades, as limitações, a força do adversário, o seu coração está em paz, porque você tem o quê? A certeza da vitória. A certeza da vitória. Irmãos, nós estamos chegando já ao final da exposição de Apocalipse. E a nossa série teve este tema, a certeza da vitória. Durante quase um ano nós estudamos este livro. E algo que nós deixamos muito claro aos irmãos, desde quando entramos ali, meados do capítulo 4,
é que uma mesma história seria repetida e contada várias vezes. Que história é esta? Aquela que compreende o tempo da ascensão de Jesus até a sua segunda vinda. E essa história, de fato, foi contada em muitos momentos. Do capítulo 4 até o capítulo 7, do capítulo 8 até o capítulo 11, do capítulo 12 até o capítulo 12, depois do capítulo 13 até o capítulo 19, e mais uma vez essa história será contada. E será a última vez que este período da ascensão de Cristo até a sua segunda vinda será relembrado aqui no texto. E muito embora eu pudesse ter usado como tema a certeza da vitória em muitos sermões pelos quais nós passamos na exposição de Apocalipse, eu reservei este tema para este último trecho em que a história será mais uma vez contada. Porque definitivamente, João repete toda a história. João coloca mais uma vez todo o cenário, os adversários e a destruição dos inimigos de Deus, para mostrar para a igreja de Cristo será vitoriosa. Podemos ter esta convicção. Os inimigos podem parecer mais fortes. Ao olharmos a história e vivermos a história, vivermos os dias, os últimos dias dos quais estamos passando, pode vir sobre o nosso coração um grande assombro, medo, a torcida pedindo: Senhor, volta logo, põe fim, acaba. Mas depois de contar, e mostrar para aqueles crentes qual seria o fim de todas as coisas, João pela última vez fará isto, nos deixando definitivamente esta certeza, esta tranquilidade, este consolo, independente dos inimigos. No final, a igreja de Cristo e o nosso Cristo seremos vitoriosos, seremos vencedores. Louvado seja o nome do nosso Deus. Esta certeza da vitória será exposta nesta noite através de 3 perspectivas dadas pelo texto. Ou melhor, através de 3 momentos relatados no texto. O primeiro momento, a certeza da vitória porque Satanás foi preso. O segundo momento, a certeza da vitória mesmo em meio à soltura de Satanás. E o terceiro momento, a certeza da vitória através da derrota de Satanás. Vejamos então isso aqui no nosso texto. É importante, ainda antes de nós partirmos para a exposição verso a verso, dizer que este é um trecho da Escritura tremendamente controverso nas interpretações. Aqui há a grande cisma escatológica, onde os grupos vão se desprender. A interpretação dos 1000 anos. E eu quero desde já dar 2 informações. A primeira, nós faremos a exposição dentro da perspectiva escatológica chamada amilenismo, que é o entendimento de que hoje nós estamos vivendo os 1000 anos colocados aqui no verso 3 do capítulo 20. A segunda informação importante, por uma questão de tempo, e obviamente por também não ser a prioridade da exposição, nós não falaremos das demais correntes de interpretação sobre os 1000 anos. Então, se você, ao ler o texto comigo de Apocalipse 20, imaginou, pronto, agora o pastor vai expor todas as correntes escatológicas, vai falar de todos os modelos, de todas as linhas de interpretação sobre Apocalipse 20, não vou fazer isso. Seria impossível nós fazermos isso neste pouco tempo que temos. E para nós nos determos aquilo que é mais importante do texto, porque certamente o Senhor não colocou este texto para que nós ficássemos a discutir horas e horas e horas sobre o posicionamento escatológico amilenista, ou dispensacionalista, ou pré-milenista, ou qualquer outro. Certamente esse texto está aqui para o conforto e consolo da igreja, e é respeitando o propósito pelo qual Deus escreveu o texto que nós também daremos a ênfase da nossa exposição. Pastor, em que momento nós poderemos estudar sobre as correntes ligadas ao milênio? Nós chegaremos daqui mais uns 4 semestres no curso de escatologia, aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. E lá, com certeza, nós destinaremos pelo menos aí umas 2 ou 3 aulas para falar só sobre o milênio. Mas, como eu já disse, traremos a exposição dentro da perspectiva milenista. Isso não é novidade.
todo o texto de Apocalipse, exposto aqui por nós, desde o capítulo 1, foi visto dentro desta linha de interpretação escatológica, do qual nós chamamos de amilenismo. Tá certo? Então, feitas essas considerações, vejamos as verdades do texto. Então vi descer do céu um anjo. Tinha ele na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Nós vamos começar falando então que Satanás foi preso. E quando se dá isso? Nos últimos dias. Há uma certeza que nós cristãos podemos ter, e isto marca a nossa vitória. O fato de que Satanás está preso hoje. Veja que João tem mais uma visão. Vi descer do céu um anjo e tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. A pergunta que se faz é, quando se deu este aprisionamento de Satanás? Há alguns que dizem que isso ainda irá acontecer. Estes que dizem assim, imaginam que o texto de Apocalipse 20 é uma sequência cronológica dos acontecimentos de Apocalipse 19. Não é assim que nós pensamos. Por quê? Veja que em Apocalipse 19, o texto termina com todas as nações se reunindo contra o Senhor, se reunindo para lutar contra o Senhor e sendo destruídas pelo Senhor. Logo, se considerássemos uma sequência cronológica, que nações existiriam para que Satanás não mais pudesse enganar, tendo em vista que anteriormente no capítulo 19 elas haviam sido destruídas? Justamente porque nós não entendemos aqui como uma continuidade de acontecimentos numa linha do tempo onde do 19 nós já vamos para o 20, é que nós, então, acreditamos que esses eventos se dão ainda muito antes dos eventos relatados em Apocalipse 19. Lembrando que nós já explicamos aqui que Apocalipse conta a história conta a história de novo. E eu acabei de falar que esta história começa a ser contada ali no capítulo de número 12 e será estendida, discorrida até o capítulo 19. No capítulo 19 nós temos o fechamento deste ciclo. Contou-se a história, o que acontecerá do momento em que Cristo sobe aos céus até o momento da sua segunda vinda. Ponto final. No capítulo 19, conforme nós vimos na semana passada, Cristo veio gloriosamente, pôs fim aos inimigos, lançou Satanás e as suas bestas lá no lago de fogo e enxofre, encerrou-se aquele ciclo, mostrou o que aconteceu, a consumação de todas as coisas. Agora, no capítulo 20, não é uma sequência. Então depois que ele lançar Satanás lá no lago de fogo e enxofre, ele vai pegar Satanás com uma corrente e vai prender ele de novo? Não! A história será contada mais uma vez. E contada a partir de uma sequência, aí sim, pensando em linha do tempo, em aspecto cronológico, uma sequência lá do capítulo 12. E eu convido você a fazer este paralelo, a ter a sua Bíblia aberta nos dois textos. Em Apocalipse 12, nós temos ali o dragão se detendo diante da mulher, e nós já falamos que o dragão é o próprio diabo. O texto, lá no verso 8 do capítulo 12, interpreta o dragão como sendo o diabo, a antiga serpente. Ele se deteve diante da mulher para impedir que nascesse o seu descendente, para impedir o cumprimento daquilo que havia sido prometido lá em Gênesis. Para o problema do pecado, o Senhor proverá o descendente da mulher que virá e esmagará a cabeça da serpente. Justamente tendo este desejo de impedir o nascimento deste descendente da mulher, é que Satanás se põe ali, pronto o tempo todo para acabar com o povo de Deus, a representação, representado aqui em Apocalipse 12 por esta mulher. O diabo não teve êxito. Nasceu o descendente da mulher, nasceu Cristo Jesus. Ele cumpriu plenamente toda a obra do Pai, a obra que o Pai havia lhe proposto. Ele viveu em santidade, ele pagou na cruz o preço pelos nossos pecados, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. A sequência no capítulo 12 mostra então que no momento em que Jesus sobe aos céus, assume o seu lugar no trono, Satanás será expulso. Nós entendemos então que há um paralelo entre o capítulo 12 de Apocalipse e o capítulo 20 de Apocalipse, onde a mesma história está sendo contada. É curioso nós notarmos que esta expressão, então vi descer do céu, ela aparece em outros dois momentos aqui no livro de Apocalipse. E nunca iniciando um novo ciclo.
mas mostrando um interlúdio entre as sessões. Quando nós olhamos Apocalipse capítulo 7, versos 1 e 2, esta expressão, vi um anjo, ela aparece lá. Curioso é que, lá no capítulo 7, esta visão de um anjo aparecendo está justamente entre a abertura do 6º selo e a abertura do 7º selo. Antes da consumação de todas as coisas, há essa expressão, vi um anjo. Como se no meio do contar da história, um parêntese fosse aberto para dar mais explicações sobre algum acontecimento. O mesmo acontece no capítulo 10, verso 1. Entre o tocar da 6ª e da 7ª trombeta, João tem uma visão. Então, vi um anjo. E aqui, mais uma vez, um parêntese para trazer mais esclarecimentos sobre as coisas. Aqui nos parece repetir a mesma ordem literária. O capítulo 19 mostra o fim de todas as coisas, a consumação, a destruição dos inimigos. O final do capítulo 20 e início do capítulo 21 mostra já a realidade do novo céu e da nova terra. Pois bem, antes de falar do fim e do recomeço no novo céu e na nova terra, mais uma vez o livro abre um parêntese. Deixa eu retornar e explicar melhor algumas coisas. Pode parecer um pouco complexo ou confuso, mas é só nós entendermos isto como um estilo literário do contar a história, parar, recontar, para então segui-la. Se você é acostumado a assistir séries, você vai ver que a série sempre tem aqueles 2 minutinhos de abertura que faz isso. Você termina lá o capítulo 18 e antes de vir o capítulo 19 da sua série, ou o episódio 19 da sua série, vai ter um briefing ali, um pequeno comentário. O que vimos até aqui? Mais ou menos é isso que Apocalipse está fazendo. Leitores desatentos tentarão colocar Apocalipse do capítulo 1 até o capítulo 22 em uma única linha do tempo. E com isso terão uma grande confusão. Porque o que Apocalipse está fazendo é contar a história, mas à medida que conta a história, para, respira, dá ênfase em alguns momentos do que foi contado e segue a expor cronologicamente. Isto era muito importante. Esta repetição era fundamental para consolar a igreja. Como eu disse, estamos falando de uma igreja que estava sofrendo as muitas perseguições do diabo, os muitos ataques do adversário, o coração palpitando, e eles precisavam ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, que Cristo e a igreja venceriam no final. Por isso isto foi contado e terminou no capítulo 11, e começa a ser contado de novo no capítulo 12, e termina no 12, começa a ser contado de novo no 13, termina no 19, e vai ser contado mais uma vez no 20, e entre estes espaços há esta visão de um anjo. Nós cremos então que os acontecimentos aqui do capítulo 20 não são uma continuidade do capítulo 19. Agora, por que ainda cremos desta maneira? Porque nesta correlação entre os capítulos 12 e 20, há muitas coisas semelhantes. Veja que depois do Senhor subir aos céus, lá no texto de Apocalipse 12, o que vai acontecer com Satanás é justamente ele ser expulso do céu. Ele ter as suas ações limitadas. No céu, agora, ele não pode mais acusar os crentes. É isso que nos é dito lá em Apocalipse 12. Ele foi impedido de estar acusando os crentes diante do trono do Senhor. Isto porque, obviamente, Jesus veio a este mundo, pagou o preço, morreu na cruz, ressuscitou ao 3º dia. Quem é que pode levantar acusação contra os eleitos de Deus? Absolutamente ninguém. Então, diabo, saia daqui. Já não há mais lugar para você. Cristo satisfez a plena justiça do Pai. Pois bem, ele é lançado para a terra. É o que diz o texto de Apocalipse 12. O que resta a ele é, em alguma medida, tentar perseguir a igreja. Mas veja que mesmo sendo lançado para a terra, ele terá limitações. O verso de número 3 diz, para que ele não mais pudesse enganar as nações até se completarem os 1000 anos. Falando sobre esta expulsão de Satanás, é curioso ver o quanto a Bíblia já fala desta ideia de deter, restringir os poderes de Satanás e o quanto isso está intimamente ligado à obra redentora de Cristo Jesus. Eu quero chamar aqui alguns textos para a nossa reflexão.
Mateus capítulo 12, versos 28 e 29 nos diz assim: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente então é chegado o reino de Deus entre vós. Olha que curioso. Numa visão dispensacionalista, esta ideia do diabo sendo preso e de Jesus reinando, ela é futura. Ainda não aconteceu, ainda vai acontecer. Mas quando Jesus vai citar esta ideia de Satanás estar preso e amarrado, ele coloca: se os demônios estão sendo expulsos, repreendidos, amarrados, é porque então é chegado o reino de Deus. E de fato é. Cristo veio, Cristo reina, Cristo é quem governa. O Senhor chegou, o verbo se fez carne. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Irmãos, o que a igreja de Cristo está fazendo? Saqueando o inferno. As nações que antes eram enganadas pelo diabo, agora foram alcançadas pela graça de Deus. E como isso foi possível? Porque antes o Senhor teve que amarrar e prender o diabo, limitar o seu poder, a sua ação, impedir que ele continuasse a enganar os povos da terra, para que o evangelho chegasse então, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E cá nós estamos, porque o Satanás não pôde enganar a nossa nação e o evangelho chegou até nós poderosamente. Observe agora um outro texto, Evangelho de Lucas, capítulo 10, a mesma ideia sendo colocada aqui. Lucas capítulo 10, versos 17 a 19 nos diz: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Olha como isso se encaixa perfeitamente. O Senhor comissiona os seus. E claro que aquela comissão daqueles primeiros 70 discípulos que saíram a pregar era uma tipificação do grande comissionamento da igreja. E eles voltam felizes. Os demônios se submeteram à nossa ordem. E o Senhor Jesus diz: eu vi o diabo caindo. Como que antecipando aquilo que iria acontecer. Porque a igreja que sai vitoriosa, vencendo e para vencer, sob o comando do Cristo ressurreto, revestida com o poder do Espírito Santo, ela avança. E as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. E toda a autoridade é dada a esta igreja para que ela vá, para que ela proclame, para que até mesmo os demônios se submetam à igreja de Cristo. E de fato é o que acontece. Não importa a macumba, não importa coração duro, não importa o contexto de alguém que tenha sido atribulado e aprisionado pelo diabo durante toda a vida. Quando um crente chega, abre a palavra de Deus, prega o santo evangelho da cruz e o Espírito Santo convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, as amarras de Satanás caem, as ações malignas caem, o crente torna-se ali um verdadeiro cristão, recebe o Espírito Santo, crê no Senhor, e a salvação se faz presente. É isso que a igreja tem feito esse tempo todo. Porque o Senhor Jesus está reinando. Ainda, irmãos, a segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4, nos diz assim: ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos e trevas, reservando-os para o juízo. Observe como Pedro coloca a ideia de que os anjos caídos, os demônios, já estão em abismos aguardando o quê? O juízo. Então nos parece um pouco incoerente esta ideia de que Satanás será preso ainda num acontecimento futuro. Não, ele já está preso. É por isso que nós conseguimos pregar e avançar. Cristo já está reinando. E juntamente com Cristo nós reinamos. E é por isso que o evangelho avança. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs sobre ele um selo, para que não mais enganasse as nações. A visão consta aí de uma corrente, a visão consta de uma chave, de um selo e de um abismo. Todas estas expressões da ideia de prender, amarrar, limitar, selar, está ligada a esta restrição.
Satanás está detido, não morto. Pastor, mas como é que o senhor fala que Satanás está preso se ele ainda faz coisas? E de fato faz. Mas observe que as duas coisas que Satanás fazia antes da morte e ressurreição de Cristo, ele não pode mais fazer. O que ele fazia? Primeira coisa, acusava os cristãos. Agora volte o seu texto lá no capítulo 12. E veja como as mesmas palavras são usadas no verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que chama diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação e o poder do reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele foi expulso. E esta ideia de ter sido expulso, de ter sido preso, amarrado, selado, estar num abismo, trancado, acorrentado, é tudo para mostrar a mesma coisa. Ele está impedido de fazer o que antes ele fazia. E o que ele fazia antes? Primeiro, acusava os crentes. Antes de Cristo vir e pagar o preço, a condição do homem ainda era de dívida. Vai salvar estes? Está chamando estes de povo santo, de nação santa? Olha o que eles fazem. Mas, irmãos, no momento em que Jesus veio, pagou o preço na cruz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Cristo quem o justifica. Ah, mas veja o que eles fizeram. Sim, eles fizeram e eu paguei o preço por eles. Mas veja o que eles não conseguem fazer. Sim, tudo bem, mas eu fiz no lugar deles. E porque eles creem em mim, a minha justiça está sobre eles. Não há o que você dizer, não há o que você falar. Saia daqui, Satanás. Você não pode mais acusar o povo de Deus. O que ele fazia? Também enganava e seduzia as nações. E agora ele não consegue mais fazê-lo. Há uma limitação. Aquele evangelho do reino que estava ali sendo pregado apenas em Israel, um pequeno lugarzinho ali na região da Palestina, agora toma o mundo inteiro. Porque Satanás não pode mais deter na ignorância os homens. Ele é quem está detido. Então vem uma outra pergunta. Nós já falamos quando se dá este aprisionamento, na morte, na ressurreição e na ascensão de Cristo. Nós já falamos sobre este aprisionamento, como ele foi feito, onde esses símbolos, o abismo, a corrente, a chave, o selo, apenas apontam para uma ideia de restrição do diabo. Não inatividade, mas que as duas principais funções, acusar os crentes e enganar as nações, isso agora ele não pode mais fazer. E agora nós responderemos uma outra pergunta sobre esta prisão de Satanás. Por quanto tempo? Por quanto tempo? E o texto vai nos dizer, por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Esses 1000 anos são simbólicos ou são literais? Nós defendemos que estes 1000 anos são um símbolo. Algumas razões do porquê desta nossa defesa. Primeiramente, e o motivo mais óbvio, porque todos os outros números que aparecem em Apocalipse são símbolos. Todos os demais números que aparecem em Apocalipse são símbolos. E são inúmeros números que aparecem no livro de Apocalipse. Menções a seres celestiais, como os 24 anciãos, os 4 seres viventes, e sempre números que representam alguma coisa. O número dos que estão ali com o Senhor, os 144 mil, e nós já trouxemos clareza em relação a todos estes símbolos. O 24 é o número da soma dos 12 do antigo com os 12 do novo, reinando ao lado do Senhor. Os 144 mil, um múltiplo de 12 por 12 mil, dá referência de todo o povo de Israel, mostrando que estará no céu todos aqueles que o Senhor chamou para ser seu povo e sua propriedade. E 2 números em especial serão trabalhados, numa ideia de perfeição e completude. O primeiro, apontando à perfeição, o número 7. Quando nós lemos o capítulo 12 de Apocalipse, que fala desta condição
de Satanás preso, de Satanás expulso do céu, é colocado um tempo para que a igreja estivesse protegida e guardada dos ataques deste inimigo. Há uma referência a 1260 dias em que ela estará protegida no deserto. 1260 dias representam 3 anos e meio, a metade de um tempo completo de 7. Numa ideia de que há um tempo perfeito de Deus para que todas as coisas aconteçam, onde na metade deste tempo a igreja prega a palavra, com todos os cuidados do Senhor, e na outra metade do tempo, mas porém abreviado, a igreja será perseguida. Se no primeiro momento o número 7 é usado para apontar ou para relacionar os eventos deste aprisionamento, desta expulsão, desta condição de restrição a Satanás, agora um outro múltiplo vai aparecer, o múltiplo de 10, e na sua forma mais extremada. Além de 10 vezes 10, além de 10 na sua forma natural, como em outros momentos já havia aparecido. 10 vezes 100, 1000, apontando quão completo será este tempo que Deus colocou aqui. Quando nós juntamos, então, as duas simbologias de números que aparecem apontando a este tempo de restrição de Satanás, duas coisas nós vemos aqui relacionadas a isso. No 7, aquilo que nós poderíamos chamar do tempo de Deus, o kairós do Senhor. Há um tempo perfeito, onde todo o plano de Deus se encaixará perfeitamente, onde a igreja prega, onde o diabo traz perseguição à igreja e esta igreja no final sai vencedora. É o tempo perfeito que nós estamos vivendo, dentro da agenda de Deus, dos propósitos de Deus, guardados pelo Senhor, proclamando o Evangelho. Mas quando nós olhamos aqui para este múltiplo de 10, para uma ideia do algo que é completo, nós estamos falando de um outro tipo de tempo, a ideia do cronos, do relógio, do tic-tac. A ideia também de que dentro das circunstâncias humanas, há um tempo completo para que a igreja cumpra e exerça a sua missão. Pastor, que tempo é este? Quantos anos, quantos dias, quantos meses? Independente de nós sabermos quantos anos, quantos dias ou quantos meses, o texto deixa claro que é um tempo perfeito e um tempo completo. E isso basta. Há um tempo perfeito e completo em que Satanás ficará preso, restringido de poder acusar os membros e enganar as nações, e neste tempo nós pregaremos o Evangelho. Há um segundo argumento para crermos que estes 1000 anos são aí uma indicação simbólica. Veja que o texto, na língua portuguesa, traz aqui um artigo plural definido, os 1000 anos. A mesma condição aparece no texto grego, fazendo a indicação não de um período, mas denominando um espaço-tempo. Então nós não estamos falando aqui necessariamente de 1000 anos corridos, mas de um tempo que foi chamado de 1000 anos, para mostrar o quão completo ele seria. Pois bem, a primeira parte da nossa exposição, então, nós vimos que podemos ter uma certeza da vitória, porque Satanás está preso. Satanás está preso. Nós veremos agora, irmãos, que nesta condição de Satanás preso, nós, o povo de Deus, estamos a reinar com o Senhor. Veja então a partir do verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade para julgar. Quando nós olhamos o livro de Apocalipse, e a citação recorrente que eu estou a fazer de outros trechos do livro, ela é muito própria, porque, como eu disse, João está chegando no final e recapitulando toda a história, relembrando todos os acontecimentos, passando a limpo mais uma vez toda a história para reforçar tudo o que já havia dito.
Uma outra visão de tronos aparece lá no capítulo 4, quando João é chamado pelo próprio Senhor Jesus a subir ao céu, e na sala do trono, diante do trono de Deus, se faz presente então outros tronos, um número de 24 tronos. Na interpretação do que são esses 24 tronos, a totalidade do povo de Deus, a autoridade daqueles que lideraram o povo, 12 do Antigo Testamento, 12 do Novo Testamento, reinando com o Senhor. Este é o cumprimento daquilo que a Escritura havia dito e proposto a nós. Quando nós lemos a Sagrada Escritura, no texto de 1 Coríntios, capítulo 6, nós vemos: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Paulo fala: olha, vocês não sabem que vocês foram chamados para julgar o mundo, para julgar até mesmo os anjos. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Em Mateus capítulo 19, verso 28, nós lemos que os discípulos ouviram do Senhor Jesus esta ideia de que eles julgariam as nações. Diz assim o texto: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração do Filho do Homem, este se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha que curioso, que a citação aqui de Mateus fala tudo isso que nós estamos trazendo para os irmãos. Quando que eles iriam reinar? Quando Cristo também estivesse no trono. Quando Cristo reassumisse o seu lugar no trono. Nos foi traduzido aqui essa ideia de reassumir como uma expressão quando o Filho do Homem for regenerado, trazido novamente ao seu posto, aquele lugar que ele tinha antes da fundação do mundo, o seu lugar de glória, o seu estado de exaltação. Quando ele reassumir o lugar no trono, vocês também, os 12, estarão assentados com ele e reinarão com ele em tronos. Foi dado a estes o poder para julgar. Quando lemos Apocalipse capítulo 2, verso 26, é dito à igreja de Tiatira: terão autoridade sobre as nações para julgá-las. Em Apocalipse capítulo 3, verso 21, é dito para a igreja de Laodiceia: assentar-se-ão comigo no trono. E esses dois textos mostram então que o Senhor já havia prometido aos seus, que sendo eles fiéis, iriam reinar com ele. Quando nós olhamos então esta expressão, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar, nós estamos falando que aqui o Senhor cumpre esta promessa de que os fiéis, os santos, reinariam com ele. É uma realidade para a igreja que está no céu com o Senhor, já reinando com ele. É uma realidade também para nós, que fazemos parte do reino de Deus. Olha que coisa gloriosa. Nós estamos engajados numa missão do reino, onde o rei é Cristo. E neste reino nós reinamos com ele. Somos a igreja do Senhor. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A diferença do texto lá atrás de Apocalipse 4 para agora o texto de Apocalipse 20 é que em Apocalipse capítulo 4, João não vê essa figura dos decapitados, mas aqui eles estão inseridos. Também eles estão adorando ao Senhor, também eles estão reinando com o Senhor, também eles estão no trono. Uma ideia de privilégio. Se nós voltarmos os nossos olhos ao capítulo 12, ali estavam os crentes que sofreram a perseguição. E é justo colocar aqui no final da história, ao relembrar sobre a certeza da vitória,
de que também estes que foram perseguidos reinarão com Cristo. Reinarão com Cristo. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. O texto então termina esta sequência falando sobre a realidade do aprisionamento de Satanás, do reinado da igreja, falando de um grupo, o restante dos mortos. Se uma parte dos mortos estava com o Senhor, reinando com o Senhor, adorando ao Senhor, julgando as nações, governando todas as coisas ao lado de Cristo no céu, uma outra parte ainda estava na escuridão. São os ímpios, os que não creram. O texto os chama, os restantes dos mortos, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Olha que coisa bela que o texto está tratando aqui. Mostrando que para aqueles que creram no Senhor Jesus, a morte é apenas um momento, uma pequena vírgula na história, para que a vida continue e siga lá no céu com o Senhor. Estes estão vivos lá com o Senhor, estão reinando com o Senhor, estão no trono com o Senhor. Estes estão com Cristo. Aqueles que foram decapitados porque pregaram a palavra do Senhor, porque não se entregaram a este mundo, não receberam a marca da besta, não se curvaram aos prazeres deste mundo, estes que morreram, a abrir os seus olhos, estavam com Cristo, em vida com o Senhor. Mas os outros continuam, ainda em morte, aguardando para o juízo. E a ideia de morte aqui, não pensemos que estes, os ímpios, estão dormindo, apenas aguardando o dia do juízo. Eles já estão sofrendo, já estão em angústias. E Lucas 16 nos mostra isso. Ao morrer o rico, ele vai para o inferno. E ali é morte espiritual, é distanciamento do Senhor. Enquanto o mendigo, Lázaro, está a ser consolado pelo Senhor, vivendo os prazeres ao lado do Senhor. É chamado então essa condição nossa, dos mortos em Cristo, de primeira ressurreição. Espiritualmente nós já estaremos ressuscitados assim que morrermos. Olha que coisa linda. Desfrutando das bênçãos do Senhor. Não é reencarnar, não. Não tem coisa mais desgracenta do que espiritismo falando que o homem vai reencarnar. Imagina você cristão, morreu, está lá prontinho para desfrutar da glória eterna com o Senhor Jesus, e aí vem um espírito miserável e fala, não, agora você tem que reencarnar e voltar para lá. Não! Me deixa aqui com Jesus. Não há nada melhor do que estar com Ele. Volta para a família. Que família? Eu quero Jesus. Eu quero estar com os santos. Eu quero estar louvando ao Senhor. Eu quero estar reinando com Ele, sentado no trono. É isso que o texto está dizendo. Porque ao homem só é dado o direito de morrer uma única vez, vindo depois disto o juízo. Ao ser julgado o homem imediatamente após a morte, se for crente em Cristo Jesus, estará no céu com Cristo, vivo, e é chamado isso de primeira ressurreição, desfrutando das bênçãos do Senhor, não mais dor, não mais pecado, não mais morte, não mais sofrimento, estaremos com o Senhor, reinando com o Senhor, para a glória do nosso Deus. Bem-aventurado e santo, então, é aquele que tem parte nesta primeira ressurreição. Porque haverá uma segunda ressurreição, aí sim, corpo ressurreto, o encontro nosso com o Senhor nos ares, no último dia, a ressurreição definitiva, para recebermos o corpo em glória, para vivermos agora eternamente num corpo incorruptível com o Senhor e para o Senhor. Mas é importante nós nos lembrarmos disso, termos esta certeza de que ao fecharmos os olhos aqui já desfrutaremos de um tipo de ressurreição lá, de vida com o Senhor lá no céu. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus.
Se a primeira morte é o estado de morte física, a segunda morte, que é a condenação final, a morte espiritual, esta nós, os crentes em Cristo, não experimentaremos. Já fomos colocados em vida pelo Senhor nosso Deus. Aguardamos a última ressurreição, aquela definitiva, para então vivermos com o Senhor para todos sempre, em um corpo glorificado. Esta é a certeza da vitória. Satanás está preso e a igreja está reinando em vida com Cristo, consciente, desfrutando das bênçãos do Senhor. Há uma segunda certeza que nós temos aqui, que Satanás será solto. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Há uma relação muito próxima deste texto com aquilo que nos foi dito lá em Apocalipse, capítulo 11. Veja o verso 7. Quando tiverem, então, as testemunhas, a igreja do Senhor, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge da onde? Do abismo. Porque agora ela foi solta. Pelejará contra elas, e as vencerá, e as matará. Há um tempo chamado de 1000 anos, ou na representação dos 1260 dias, onde nós reinaremos com Cristo, pregaremos o Evangelho, aqui na terra teremos a plena liberdade para avançar, para ir e falar do Senhor, e vidas serem alcançadas no céu, os santos do Senhor já reinando ao lado dele. Mas quando esse tempo se esgotar, este tempo que nós não sabemos o dia nem a hora, mas já está agendado no tempo de Deus, quando este tempo se esgotar, então Satanás será solto. Ele se levantará contra a igreja. É chegado o tempo da grande tribulação. E para aqueles que pensam, não, mas a gente não vai estar aqui na grande tribulação. Uai, se a gente não vai estar, então não é tribulação. Só é tribulação porque a gente vai estar. Porque senão seria só o grande juízo, ou a grande justiça de Deus. Se a igreja não estivesse aqui no tempo de ser perseguida por Satanás, não se chamaria de grande tribulação. Nem de dores. Nem tampouco o Senhor usaria a expressão, ai, que é um alento de misericórdia. Todas essas expressões só fazem sentido quando nós consideramos que os santos estarão aqui. E de fato estaremos. E as testemunhas do Senhor serão mortas, serão vencidas, serão caladas. Não conseguiremos mais proclamar. Porque Satanás então será solto. Sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para peleja. Estas duas cidades, Gog e Magog, foram citadas lá em Ezequiel. Adversários do povo de Deus. Um símbolo e uma representação de incredulidade. É a tipificação de toda a maldade do mundo. Nações se juntando para pelejar contra o povo do Senhor, contra os eleitos do Senhor. Nesta soltura de Satanás, ele agora vem para causar dano para a igreja. Vai ferir a igreja. Mas eu peço que, mais uma vez, volte os seus olhos a Apocalipse 11, 7. Quando isso acontecerá? Quando a igreja tiver cumprido a sua missão. Pastor, mas aí Satanás vai ser solto e agora? A gente já vai ter cumprido a missão. O jogo já vai ter acabado. Aquilo para o qual nós fomos feitos e chamados terá sido plenamente concluído. Então não há o que temer ou reclamar ou lamentar. Vencemos! Vencemos! Saímos vitoriosos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A última certeza é a certeza de que Satanás será destruído. Vem então o texto e nos diz: o número desses que vão se reunir para pelejar contra o Senhor é como o da areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Irmãos, só olhar aquilo que está escrito
no final do capítulo 19. A história está sendo repetida. Lembra que nós falamos na semana passada? Então eles vão, eles se organizam, Satanás está solto, ele quer pelejar contra o Senhor. Eles acham que vão fazer frente ao Senhor, acreditam que poderão vencer o Senhor, reúnem os homens da terra, eles marcham pela terra, pisam a igreja, sim. Maltratam o povo de Deus, sim. Acreditam ser vitoriosos sobre a igreja e sobre o Cristo, sim. Na sua soberba e arrogância eles pensam ter vencido. Mas quando se juntam para pelejar contra o Senhor os reúne e faz fogo do céu cair sobre eles e os destrói. Vamos ver isso lá em Apocalipse 19 mais uma vez? Capítulo 19, verso 17. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou em grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais as carnes dos reis, carnes dos comandantes, carnes dos poderosos, carnes dos cavalos e dos seus cavaleiros, carnes de todos os quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que o receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Fim. Então eu vi, estavam lá em pé, os reis da terra, a besta, o falso profeta, o dragão, todos prontos para a peleja. Só esqueceram de avisar o Senhor que não haveria guerra. Rapidamente ele o Senhor, os destruiu. Curioso aqui. Este texto foi profetizado também lá por Ezequiel, no capítulo de número 39. Ezequiel fala de Gog e Magog, nações inimigas se reunindo. Ezequiel fala de aves sendo chamadas, convocadas para o banquete dos cadáveres daqueles que seriam destruídos pelo Senhor. Ezequiel fala desta matança. Mas quando nós falamos, e preste atenção, que Apocalipse 20 não é uma sequência de Apocalipse 19, mas o recontar da história, Ezequiel 39 tira qualquer dúvida em relação a isso. Por quê? O capítulo 19 cita as aves, mas não cita Gog e Magog. O capítulo 20 cita Gog e Magog, mas não cita as aves. Os textos não estão acontecendo cronologicamente numa ideia de continuidade, mas de uma história sendo recontada, complementando os feitos e os fatos. Mais detalhes foram dados desta derrota de Satanás. Este que estava aprisionado para que a igreja pudesse proclamar o evangelho, que foi solto para causar dano à igreja, agora definitivamente foi destruído. E esta é a certeza da vitória. Irmãos, o que nós podemos aprender com este texto? Eu quero trazer aqui 3 aplicações para as nossas vidas. A primeira: alegre o seu coração e acalme o seu coração, porque nós temos a certeza da vitória. A semelhança daquele momento em que eu parei para assistir o jogo, 15 anos depois, certo do resultado final, certo da vitória, e assisti com tranquilidade, sem sofrimento, sem palpitação e sem qualquer preocupação, porque eu sabia da vitória, assim nós também temos pleno conhecimento da história. Cristo venceu. Cristo venceu. E Cristo vencerá. Tenha certeza disso. Sabe o que significa isso, irmãos? Nós vamos contemplar os ataques do inimigo. Nós veremos isso acontecendo. Nós veremos o inimigo se articular, tramar, avançar contra nós.
Mas precisamos olhar tudo isso com o coração mais calmo, cientes de que nem tudo está perdido. Cristo venceu, Cristo vencerá, temos a certeza da vitória. Os problemas não deixarão de existir, as perseguições não deixarão de existir, as tragédias não deixarão de existir. Os absurdos que, infelizmente, nós testemunhamos, continuarão ali. Desespero, angústia, sofrimento, não para nós. Nós temos a certeza da vitória. Cristo venceu, Cristo vencerá. Segunda aplicação para as nossas vidas, a certeza do nosso reinado. Nós reinamos, já reinamos com o Senhor. Sabe o que isso significa, irmãos? Tudo que nós estamos fazendo aqui no reino de Deus, fazemos debaixo do poder glorioso do nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo. Esta obra é a obra de Deus, uma obra gloriosa. Servimos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Já reinamos com Cristo. Descansamos então nesta certeza da vitória. Senhor, nós estamos reinando contigo. Não é a placa da igreja presbiteriana, não é pelo pastor, não é pelo grupo A ou B. Nós estamos engajados na luta do Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Então, a vitória é certa. Nós já reinamos com o Senhor. Terceira e última aplicação para as nossas vidas. A certeza da oposição. Embora nós estejamos convictos de que, sim, somos vitoriosos, é importante nós estarmos sempre vigilantes, sabendo que, embora Satanás esteja limitado, ele ainda atua e age. Ele não vai conseguir nos tirar das mãos do nosso Deus. Não perderemos a nossa salvação por qualquer ação do diabo, independente de qual seja ela. Mas precisamos estar atentos para viver bem os nossos dias, para glorificar o Senhor com todas as nossas ações, para pregar o Evangelho e conduzirmos outros a Cristo Jesus. Quero encerrar dizendo o seguinte: certeza da vitória só tem quem está em Jesus Cristo. Porque aquele que está em Cristo é mais que vencedor. Só aquele que está em Cristo. Se você não está em Jesus, você já perdeu. E a derrota final para a sua vida virá. Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há um final feliz. Sem Jesus você está sentado no sofá, assistindo um jogo de 2005, com a certeza da derrota. De que, independente dos anos terem se passado, o final será sempre o mesmo. A derrota sempre virá. Mas se você está em Cristo, você é nova criatura. Se você está em Cristo, você é mais que vencedor. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Confesse os seus pecados, arrependa-se dos seus erros. Vá até o Senhor Jesus. O Senhor está fazendo um convite a derrotados. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Venham a mim, vocês que já entregaram os pontos, que já estão pensando no suicídio, que já estão vendo a derrota da sua família, que já estão vendo a derrota da sua vida profissional, que já estão vendo a derrota dos seus planos, a frustração em relação aos seus filhos, em relação ao seu casamento. Venham a mim, vocês que estão derrotados, porque bem-aventurado são aqueles pobres, humildes de espírito, que chegam diante do Senhor dizendo: Senhor, eu perdi. Senhor, eu tentei fazer do meu jeito, eu tentei fazer da minha maneira, mas foi fracasso atrás de fracasso, insucesso atrás de insucesso. Senhor, eu não consegui vencer. Eu sou um derrotado. Jesus quer você. Se você se sente bom demais, vitorioso demais, vai para o inferno. Jesus quer realmente aqueles que se veem totalmente dependente deles. E eu não desejei que você fosse para o inferno. Eu só estou constatando que é para lá que você vai enquanto você se sentir vitorioso, poderoso, suficiente e bom sem Jesus. Este é o resultado. É o inferno. Mas se você se vê como alguém que perdeu, se vê como alguém que falhou, se vê como alguém que não consegue vencer o pecado,
que perde para os desejos do seu coração, que sempre está perdendo para as inclinações da sua alma. Se você se vê alguém como alguém que está sempre perdendo nos momentos em que é tentado, que está sempre cedendo à imoralidade, à prostituição, que está sempre perdendo nos momentos em que deveria ter domínio próprio, mas não consegue, nos momentos em que deveria abençoar, mas só faz besteira. Se você se vê nessa condição, o convite do Senhor é para você. Venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, derrotados, eu vos aliviarei. Lancem sobre mim o peso da derrota. Qual foi o placar? Joguem nas minhas costas. Eu pago. Eu resolvo. Eu sou o Senhor Jesus. Eu sou o Senhor da igreja. Eu sou o Cristo vitorioso. Quem crer em mim, ainda que morra, ainda que perca, ainda que seja derrotado, este viverá. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em Cristo a segurança, em Cristo a certeza da vitória, em Cristo a salvação. Renda sua vida a Cristo, creia em Cristo Jesus e seja mais que vencedor.